Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do São Paulo, do tricolor paulista. Olha, o Rogério Ceni deu uma entrevista coletiva primorosa, de muita sinceridade. Falou sobre valores do clube, sobre reforços, sobre os jogadores que chegaram, sobre os jogadores que saíram, perspectiva para o ano, muita coisa. Descartou o Lucas Moura, mas eu vou te mostrar nesse vídeo o que o próprio Lucas Moura tem como planejamento ao voltar para o São Paulo. Sim, ele quer voltar. Calma, tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Caramba, o Ceni soltou o verbo, né? Tá na sua segunda temporada completa, nessa outra passagem no comando técnico do Tricolor. Chegou no segundo semestre de 2021, começou 22 e tá começando 23. O São Paulo passa por uma reformulação, na qual o próprio Ceni se refere, inclusive financeira. Com 12 saídas, segundo o treinador do São Paulo, há uma economia de 45 milhões de reais na folha de pagamento no ano, em toda a temporada. Que é um valor diminuído, né? Essa economia deve girar entre 20 a 25 milhões por conta das chegadas, né? Porque você não só libera jogadores, mas o São Paulo liberou 12 e contratou 6 jogadores, segundo o Rogério, dentro da realidade do clube. Mais modestos, de cenários do futebol não tão difundidos, ele usou essa expressão. Por exemplo, o Wellington Rato, do Atlético Goianiense, um equatoriano, o Alan Franco, que estava nos Estados Unidos, esse tipo de jogadores promissores, com ambição na carreira, que não são lá tão badalados, mas que podem compor um elenco para mudar, inclusive, a característica de jogo. Ele fala na entrevista coletiva que ele precisava mudar o jeito de jogar. Segundo o Rogério Ceni, o objetivo para esse ano é dar uma maior consistência defensiva e ter uma transição mais rápida, ter um time mais leve, ter um time que chegue ao ataque de uma forma mais veloz. Para isso, ele pediu reforços. Ele não está satisfeito não. Inclusive chegou a dizer que o Pedrinho, contratado junto ao Lokomotiv da Rússia, ex-América, não é um velocista. Jogador muito habilidoso, muito bom tecnicamente, rápido, mas não um velocista. Marcos Paulo, muito talento. Segundo o Rogério Ceni, Marcos Paulo, ex-fluminense, que estava no Mirandés, segunda divisão da Espanha, muito talento. Ele tinha a visão de que o Marcos Paulo era um jogador mais de lado, como ele era no Fluminense, mas ele tem tido ou mostrado características mais por dentro nos treinamentos, de muita habilidade e muito talento. O Mendes, cara, ele elogiou muito o Mendes, o Yegson Mendes, ou Seba Mendes, como ele quer ser chamado, o novo camisa 21 do Tricolor, que estava na Copa do Mundo defendendo a seleção do Equador. Ele disse que já tinha observado esse jogador ainda no Orlando City, que é encantado pelo seu jeito de jogar, que vai preferir com que ele jogue na primeira função no meio-campo. Na verdade, ele disse que entende que o Mendes pode até jogar um pouco mais para frente, que ele queria dar mais liberdade ao Mendes, porque ele já tem o Pablo Maia que faz isso, e ainda tem o Luan, né? Ele falou que dentre as necessidades de elenco, tem, por exemplo, no meio-campo é onde ele tem sobras, né? Onde ele tem muitos volantes para jogar. E o Mendes, ele faz muito bem essa proteção à defesa, vindo inclusive buscar a bola entre os zagueiros e tudo mais, construindo o jogo. Mas que o Mendes pode ser utilizado um pouco mais para frente. Fiquei com a sensação de que o Mendes é seu titular. Vai ser titular do Rogério Ceni em algum momento da temporada, se não nos primeiros jogos aí na sequência. Sobre isso é importante a gente falar também. O Rogério quer reforços porque ele entende que o planejamento para o ano ele depende muito da forma como fisicamente o elenco estará lá na reta final para as fases quentes das competições. Ele entende que ele não vai esticar a corda nesse primeiro momento, a não ser que ele tenha reposições à altura. E ele não tem, evidentemente, especificamente para alguns setores. Ele falou que ele não tem um substituto para o Jonathan Calleri, por exemplo, que foi mais um reforço que ele pediu. Lateral esquerda, com a saída do Reinaldo, ele tem o Wellington e o Lisieiro que está treinando nessa posição, está disputando posição na lateral, mas o próprio Rogério disse, características completamente diferentes. Então, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um substituto para o Calleri e precisa de mais um jogador de velocidade. Ou um jogador de velocidade, porque todos nós aqui estávamos com a ideia, com a sensação de que não, São Paulo finalmente entregou velocistas ao Rogério Ceni. Ele não concorda com isso. Mudou a característica
das peças que ele tem para ele poder fazer a transição e tudo mais leve, mais rápida como ele quer, mas ele ainda não tem o velocista. E aí ele falou sobre o David, que é um jogador que foi seu jogador no Fortaleza e que o São Paulo está tentando contratar via internacional. No Inter, o David não foi bem. O David tem quase 40 partidas, apenas 3 gols marcados, não marca um gol, sei lá, acho que desde abril do ano passado. Um cara que perdeu a posição, a titularidade com as chegadas lá do Wanderson, Pedro Henrique e tudo mais, não consegue jogar. E o Inter pagou 11 milhões de reais para tirá-lo do Fortaleza. Ele quer o David, de qualquer forma, e chegou a dizer para a diretoria: não é que eu quero o David, eu gostaria que fosse o David, mas eu quero um jogador com as características do David. Se a diretoria encontrar alguém mais barato, beleza. Jeitão Rogério Ceni de lidar com as coisas, mas ficou claro para mim que ele quer o David. Só que o Inter não quer liberar o David sem uma compensação. Mesmo que fosse que seja por empréstimo, o Inter quer garantir uma bufunfa, um valor. E o São Paulo não quer pagar, especialmente se for por empréstimo. Enfim, tá nesse impasse aí. Mas ficou claro que o Rogério ainda quer esse jogador de velocidade. Bom, e aí, sobre reforços, ele foi questionado sobre o Lucas Moura. Porque o Lucas Moura tem contrato com o Tottenham na Inglaterra até a metade desse ano. E o Tottenham já comunicou o Lucas Moura de que não vai renovar. Ou seja, a partir de junho deste ano, ele fica livre no mercado aos 30 anos. O Lucas Moura, que é ídolo da torcida do São Paulo. O Rogério Ceni interrompe a pergunta do repórter e diz: chega, gente, basta. Sobre o Lucas Moura, menino excepcional, joguei com ele aqui, passei a taça para ele levantar no título da Sul-Americana de 2012, um menino espetacular, um craque, mas ele não vem. Não adianta vender sonhos para o torcedor, iludir o torcedor são paulino, ele não vai vir. O jogador de 30 anos que vai ficar livre no Tottenham, dono do passe, ele vai ter muitas propostas na Europa e tudo mais, e não vem agora. Não adianta a gente contar com isso, seria maravilhoso contar com o Lucas Moura, mas ele não vem agora. Eu quero te mostrar um trecho de uma entrevista que o Lucas Moura concedeu a mim e ao meu parceiro Denilson Show no podcast que nós temos juntos na metade do ano passado. Ele ainda tinha 1 ano de contrato com o Tottenham, agora ele tem apenas 6 meses, aí pouco menos. E, obviamente, eu perguntei sobre o retorno dele para o São Paulo, qual o planejamento dele para voltar para o São Paulo. Assista e tire as suas conclusões. Você sabe, Lucas, que o sonho do torcedor do São Paulo é te ter de volta. E eu acho que é o teu também, em algum momento, né? Sim, tá nos meus planos. Você projeta isso para curto, médio ou longo prazo? Quanto tempo mais de contrato você tem lá? Tenho mais 1 ano de contrato, Mais certo. um ano. Mais 1 ano, certeza, mas com a opção de estender por mais 1, né? Vocês estão conversando já ou ainda nem não. trocaram ideia? Até dezembro eles têm que avisar, né? É a opção do clube, né? É a opção do clube. Sim. Então, assim, é difícil responder essa pergunta. Acho que diria mais para médio. Curto para médio prazo aí para voltar. Porque, assim, como eu falei, eu tô me sentindo muito bem, tô com 29 anos, tem muita lenha para queimar ainda. Então você tem tá nível para continuar na Europa mais Tem, um tempo, é acredito isso que que você sim. está dizendo. Acredito que sim. Na minha forma, tô no auge. Então, assim, daqui um ano ou 2 anos, né? Que vai ser o prazo aí Sim. com o Tota, não renovando. Eu estando livre no mercado, a possibilidade aumenta de voltar para São Paulo, caso não tenha nenhum mercado assim que eu vou jogar meu futebol em alto nível, que eu vou disputar. Porque cara, como eu falei, eu sou competitivo, eu quero disputar títulos, eu quero estar jogando Champions, eu quero estar jogando essas competições em alto nível. Então, eu saindo do Tottenham, se não vier nenhuma opção na Europa ali, que é a nata do futebol. Ah, esquece, bebê. Você vai continuar lá. Aí a chance de voltar para São Paulo aumenta. O São Paulo deve estar muito bravo comigo. Então, eu ia te dizer, Mas, pô, não cara, estraga, mano. tem. Deixa o torcedor Ele sonhar. tá falando que ele faz 30. Vai, 31 Não, ele tem pra mercado. 32. Ele tem mercado, ele tem Você mercado. tá louco, você joga mais uns 3 anos brincando lá. O Rogério Ceni não tá errado, porque o Lucas deixa muito claro que se ele tiver uma condição de jogar em alto nível na Europa, ele vai permanecer por lá. Não é só uma questão financeira, é uma questão de competitividade, de alto nível, do cara estar a vida inteira no futebol europeu, ser valorizado e tudo mais. Daqui a pouco ele tem uma outra possibilidade. A gente está vendo aí jogadores na faixa dos 30 anos, saindo aqui do Brasil, inclusive, como Gustavo Scarpa, indo jogar na Premier League, indo jogar em alguns clubes adjacentes, que não são talvez os mais badalados. O William também, como o próprio Rogério citou, voltou ao Fulham, voltou para a Premier League agora no Fulham. O Andréas Pereira da mesma forma. Então, pode ser, e até acho uma grande possibilidade, que o Lucas Moura tenha mercado. Se ele não tiver, ele vai considerar o São Paulo, evidentemente. Ele quer voltar. Para muito torcedor, poxa, mas quer voltar no fim de carreira?
é muito relativo isso. Se ele voltar daqui 2, 3 anos, ele ainda vai ter 33 para 34 anos, talvez não seja o mesmo Lucas Moura, provavelmente não seja, mas ainda um jogador diferenciado tecnicamente que pode jogar tranquilamente aqui no futebol brasileiro se cuidando fisicamente. É o caso do Renato Augusto, é o caso do Paulinho, é o caso do Suárez voltando aos 35, é o caso do Herman Cano, que tem 34 e mete gol pra caramba. Enfim, eu não vejo problema nisso, mas acho difícil que seja agora realmente. Mas o fato é, daqui a pouco, se ele não tem uma proposta interessante, o São Paulo for lá e convencer o Lucas de que talvez seja um momento importante para ele retornar ao São Paulo, talvez isso aconteça. Vamos lá, entre as grandes... As grandes revelações que o Rogério Ceni fez nessa entrevista coletiva. Goleiro. O Rafael tá chegando para ser titular? Ele disse que ainda não se decidiu. E é curioso, porque ele inclusive está trabalhando com o Rui Costa de que um dos 3 seja liberado. Na verdade, um dos 2, né? Porque o Rafael recém chegou. Então a gente está falando do Jandrei e do Felipe Alves. Um dos 2 não vai ficar. Porque, segundo o Rogério, nenhum deles merece ser terceiro goleiro. Todos eles podem ser o segundo e têm condições de ser o segundo para disputar a posição. E podem ser, inclusive, titulares. Agora, nenhum deles merece ser o terceiro goleiro. Então, provavelmente, o Rogério disse que vai utilizar o Paulistão para isso, inclusive. Ele pode até rodar os 3, mas em determinado momento ele vai chegar e vai definir 2 para liberar um terceiro, para ser negociado e tudo mais. Penso que hoje seria o Jandrei. Mas não sei, é o campo que vai dizer isso, né? O Jandrei teve uma lesão também, daqui a pouco, né, acontece de um se machucar. Ele vai fazer os testes necessários. Imagino eu que o Rafael, pelos elogios que ele fez, inclusive ao Rafael, seja titular e na sequência ele vai definir quem será o segundo goleiro. Bom, já falei sobre a perspectiva de mudar, inclusive, o jeito de jogar e tudo mais. Ele falou sobre os estrangeiros também, né? Tem 8 estrangeiros para 5 vagas, teoricamente, mas voltou a frisar que não tem um substituto para o Caleri, que dependendo das reposições ele pode rodar o elenco, mas não necessariamente é o caso. Elogiou bastante o Alan Franco também, o que me indica que na sequência o Alan será titular junto do Arboleda. Ele falou, na defesa, por exemplo, dos 4 zagueiros que eu tenho, 3 são estrangeiros, né? O Alan Franco, o Ferraresi e o Arboleda. Então ele precisa trabalhar com essa questão envolvendo os estrangeiros. Enfim, muito realista o Rogério Ceni, sabe que o São Paulo está atrás em relação a outras equipes. Ele até falou que o Grêmio, por exemplo, está pagando 2 paus para o Suárez por mês. Tem uma, digamos, uma vírgula aí. O Grêmio anunciou o salário, não anunciou, né? Mas nos bastidores a gente sabe que o Grêmio ofereceu R$1,5 milhão por mês para o Suárez com a ajuda de investidores. Só que realmente o custo do Grêmio, porque esse valor é livre de impostos, né? O custo do Grêmio passa realmente dos 2 milhões. E aí muita gente, meu Deus do céu, o Grêmio está pagando R$2 milhões para o Suárez, no seu custo tá. E na verdade a maior parte desse valor não sai do Grêmio por conta dos investidores que já estão botando dinheiro, tá? Não é aquela coisa de vamos esperar o marketing, vamos ver se... Não. Os investidores já entraram. Foi um modelo de negócio completamente diferente para você trazer um jogador desse nível. Mas enfim, o Rogério falou a respeito disso, falou que não dá para competir, né? E aí ele começa a citar o Flamengo, por exemplo. Pô, paga 7 milhões de euros no lateral. O Vasco SAF, Cruzeiro SAF, Bahia pagando 3 milhões de dólares por jogador. Nossa realidade é outra, o torcedor tem que estar ciente disso. Realmente, é uma condição diferente do São Paulo, de reformulação, de reconstrução, mas eu acho que esse título paulista faria muito bem ao São Paulo. Não tem que se contentar com o Paulistão, não é o que vai, digamos assim, resolver os problemas, mas começa a temporada com muito mais confiança, especialmente depois do ano passado, em que bateu na trave no Paulista, bateu na trave na Sul-Americana e, enfim, acabou eliminado da Copa do Brasil. Qual é a expectativa de vocês para esse São Paulo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!